Olá, galerinha! Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta sala de aula, que é um pouco diferente, mas não deixa de ser uma sala de aula, não é verdade? Bom, para quem não lembra, eu sou o professor Leandro Araújo e esse carinha aqui é o Jonathan. E nós dois vamos levar muitas informações importantes e interessantes para vocês, beleza? E você aí em casa? Já se preparou? Pegou a sua ferramenta de estudo? Se não pegou, corre lá, que a aula de hoje já vai começar. Anote o cabeçalho aqui comigo. Como vocês já devem saber, a aula de hoje é para a galerinha do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. A disciplina é língua portuguesa. Hoje nós abordaremos 3 assuntos: leitura, interpretação e compreensão de texto, encontros vocálicos e, por fim, formação de palavras. Como já falei, eu sou o professor Leandro Araújo. Anota também o nome do seu professor ou da sua professora lá da sua escola. Não esquece também de colocar o seu nome completo e a data que você está assistindo essa aula, beleza? Vamos lá! Em nosso encontro de hoje, esperamos que vocês conheçam algumas características do conto de Artimanha, identifiquem encontros vocálicos e a sua classificação, e, por fim, identifique também o processo de formação das palavras por composição. Atenção, colegas professores! As principais habilidades da nossa BNCC que serão desenvolvidas hoje são essas que vocês estão vendo aí na tela. Tudo ok para todo mundo? Então vamos lá, né? Bom, iniciaremos a aula de hoje falando sobre um conto, sobre um gênero textual muito interessante, que é o conto de Artimanhas. Vocês já ouviram falar? Bom, se vocês não conhecem o que é Artimanha, o que é o conto de Artimanha, acompanhem comigo aqui na tela para você conhecer um pouquinho mais sobre essa palavra. Vamos lá! Artimanha é um substantivo feminino. São ações, comportamentos ou maneiras de se portar que pode levar alguém ao erro, maneira de enganar alguém para conseguir alguma coisa. Entenderam? Pois é, vocês conhecem alguém que pratique, que use de artimanha? Se vocês não conhecem, eu vou apresentar para vocês 2 personagens, a onça e o tatu. Onça e o tatu, professor? Sim, a história de hoje tem como título A Esperteza do Tatu. O que vocês acham que acontece nessa história? Bora saber? Mas antes de eu começar a passar a história, eu quero que vocês prestem bastante atenção no comportamento das personagens e observe como é que cada uma delas usa da esperteza para agir durante o evento, durante a história. Beleza? Então acompanhe o vídeo aqui comigo, leia junto com o vídeo a história de hoje. Bora lá! A esperteza do tatu. No tempo em que os animais falavam, mas nem todos se entendiam como veremos. Ia certo dia um lenhador pela floresta, quando ouviu os urros de uma onça e caíra numa armadilha preparada por alguns caçadores. O lenhador se aproximou da armadilha e a onça suplicou-lhe que a tirasse dali. O homem ficou desconfiado. Eu, hein? Você é uma onça, bicho perigoso. Se eu a soltar, depois você vai querer me devorar. Mas a onça jurou por todas as suas pintas que não. Imaginem, jamais faria algo contra o seu próprio benfeitor. Se ele a soltasse, ela lhe seria eternamente agradecida, eternamente reconhecida, eternamente sua devedora. E tanto falou que acabou convencendo o homem. Porém, assim que ele a soltou das cordas que o prendiam, a falsa o agarrou. Sinto muito, amigo, mas estou faminta e você será o meu almoço. O quê? Bradou o lenhador. Você promete, jura e ainda me faz uma ingratidão dessas? Ingrato é o ser humano, filosofou a onça. Pois não estraga a floresta que lhe dá vida? Eu sou apenas uma onça, animal que come carne. E como você sabe, estou seguindo os meus instintos. Mas o lenhador argumentou. Naquele caso, quem tinha razão era ele, e a ingrata era ela.
E já que não chegavam a um acordo, teriam que chamar um juiz para decidir a contenda. A onça concordou. O primeiro a passar ali foi um tatu, logo chamado para intervir na questão e julgar as partes contrárias. O tatu ouviu os argumentos dos dois e depois decidiu. Não posso fazer um julgamento perfeitamente justo se não souber exatamente como é que a onça estava antes de ser solta. Por favor, senhora onça, queira voltar à sua posição na armadilha. A onça, distraída, caiu no logro. Voltou à armadilha e tornou-se novamente uma prisioneira. Vamos embora. Ela que suplique agora aos caçadores e aprenda que o bem não se paga com o mal. De Rosane Pamplona. E aí, pessoal? Gostaram da historinha? Bom, essa voz feminina que vocês estão ouvindo aí é da minha colega de trabalho, a professora Simone Salgado, que também gosta de ser chamada de Ronalda Salgado. Professora, muito obrigado pela força, beleza? Bom, mas vamos aqui. Quanto ao texto, vocês conseguiram perceber por que é o conto, por que é chamado conto de Artimanha? Pois é, o conto de Artimanha é também conhecido como conto da esperteza. Nesses tipos de textos, geralmente as personagens tentam usar da esperteza para conseguir alguma coisa. E para que você possa compreender um pouco mais sobre esse texto, acompanhe aqui comigo um pouco das características deles. Vamos lá. O conto de Artimanha é uma narrativa curta, escrita em prosa, baseada em situações rotineiras, em anedotas e até no folclore. As personagens são brevemente retratadas. A linguagem é clara e objetiva, a fim de que o leitor se envolva com os fatos narrados. O conto apresenta personagens que se valem de artimanhas para levar vantagem em alguma situação. Bom, eu tenho certeza de que vocês prestaram bastante atenção até esse momento na aula. Então chegou a hora do nosso quadro Pensa Rápido. Você lembra como é que é, né? Eu pergunto e vocês têm um tempo bem rápido para responder antes de mim. Estão preparados? Então vamos lá. Simbora comigo. Quais são as personagens da história? Tempo para vocês. Muito bem. A onça, o lenhador e o tatu. Próxima pergunta. Na imagem de fundo do texto apareceram as três personagens. Qual instrumento de trabalho o lenhador carregava? Tempo? Muito bem, era uma enxada. Próxima pergunta. Segundo a onça, por que o ser humano é ingrato? Tempo para vocês. Acertou quem falou, porque ele estraga a floresta que lhe dá a vida. Próxima pergunta. Quem preparou a armadilha que a onça caiu? Tempo? Ótimo, foram os caçadores, não foi isso? Vamos lá para a quinta pergunta. Depois de fazer a onça voltar para a armadilha, o tatu sugeriu que ela pedisse ajuda a quem? Tempo? Muito bem, aos próprios caçadores, não foi? Vamos para a sexta e última pergunta. Quando aconteceu essa história? Pensa aí. Bom, não existe um tempo definido pelo autor do texto, né? Pelo autor ou pela autora do texto. Mas dá pra gente perceber que ela diz que foi no tempo em que os animais falavam. Beleza? E aí, como se saíram? Acertaram todas? Bom, mas para que a gente possa discutir um pouco mais, conhecer um pouco mais esse texto, vamos a mais uma rodada de perguntas. Me acompanhem aqui. Releia o início do conto comigo. No tempo em que os animais falavam, mas nem todos se entendiam, como veremos, por que o trecho sublinhado está entre parênteses? Pensa aí. Isso, porque é uma observação do narrador que não tem relação direta com o acontecimento da história. Foi feita apenas para tornar o conto divertido. Se você tirar essa parte entre parênteses do texto, ela não fará falta e não fará diferença nenhuma no entendimento do texto. Beleza? Vamos para a segunda pergunta. Releia agora este outro trecho comigo. Mas a onça jurou por todas as suas pintas que não.
Imaginem, jamais faria algo contra seu próprio benfeitor. Por que a onça jurou por suas pintas? Muito bem, porque as pintas são o que ela tem de mais precioso. Além disso, digam aí, por que a palavra imaginem foi usada no trecho? Porque a onça quer que o lenhador se imagine sendo devorado por ela? Ou porque a onça quer demonstrar indignação com a ideia de fazer mal a seu benfeitor? O que vocês acham? Muito bem, acertou quem marcou a segunda opção. Vamos a mais uma pergunta. Sublinhe a palavra desta fala da onça que demonstra ironia. Sinto muito, amigo, mas estou faminta e você será o meu almoço. Qual será a palavra? Isso, a palavra amigo, não é verdade? Mas por que o uso dessa palavra é irônico? Isso mesmo, porque se a onça considerasse realmente o lenhador seu amigo, ela jamais o comeria no almoço, não é verdade? Bom, e aí, nota 10 para vocês? É bom ficar bem ligado na parada do sucesso, né? Vamos lá. Mas agora é o seguinte, eu quero falar para vocês um outro ponto muito importante em relação a esse gênero textual. Eu quero falar sobre a protagonista e a antagonista. Se você não conhece esses termos, essas palavras, acompanhe aqui comigo para você aprender um pouco mais sobre elas. Vamos lá. Nos contos de Artimanha, aparecem dois tipos de personagem. Protagonista é a personagem principal da história. Nesses contos, as protagonistas são personagens aparentemente simplórias, mas, na verdade, são espertas e sempre se saem bem no final. E a antagonista, que é a personagem que atua contra a protagonista. Essa personagem tenta levar vantagem sendo mais esperta, mas acaba sempre perdendo no final. Bom, feita essa observação, vamos a mais uma rodada de perguntas. Bora lá, eu quero ver como vocês vão se sair. Nesse conto, há duas personagens protagonistas e uma antagonista. Quem são as protagonistas e quem é a antagonista? Quem que vocês acham? Muito bem, as protagonistas eram o lenhador e o tatu, e a antagonista era a onça. Vamos lá. Que personagem foi a mais esperta? Pensa um pouquinho aí. Isso mesmo, a personagem mais esperta foi o tatu, não foi? E qual foi a esperteza dessa personagem? Bom, se vocês lembram, ele pediu à onça que voltasse à sua posição na armadilha. E a onça caiu direitinho na conversa dele, não foi? Vamos a mais uma pergunta? Que outra personagem demonstrou esperteza no conto? E aí, quem que vocês acham? Foi a onça, né? E qual foi a esperteza dela? Bom, ela enganou o lenhador, dizendo que não o devoraria se ele a soltasse. Não foi isso, vocês lembram bem? Agora faça o seguinte, relacione cada personagem à ação praticada na história. Beleza? Do lado esquerdo estão as personagens e do lado direito as ações. Vamos ver o tatu. O que foi que o tatu fez? Ele desconfiou, mas ajudou a si mesmo? Ele foi chamado para ajudar ou ele suplicou por ajuda? O que vocês acham? Muito bem, o tatu ele foi chamado para ajudar. Beleza? Vamos ver agora a onça. Ela desconfiou, mas ajudou a si mesmo? Ou ela suplicou por ajuda? Isso, a onça suplicou por ajuda, né? Ela até falou assim, eternamente serei grata, eternamente pererê parará, eternamente patati patatá. Não foi mesmo? Bom, e aí sobrou pro lenhador a ação de desconfiar, mas ajudar a si mesmo. Combinado? Tá tudo certo? Vamos para mais uma pergunta. Agora marque a opção correta. Que argumentos a onça usou para justificar seu desejo de devorar o lenhador, mesmo após ele soltá-la da armadilha? Que ela não resistia ao sabor da carne humana, que precisava levar carne para os filhotes dela, que comia carne e apenas seguia os seus instintos, que os humanos são destruidores da floresta e por isso precisavam pagar com a vida. E aí um tempinho foi! Muito bem, quem escolheu a opção que comia carne e apenas seguia seus instintos, acertou. Vamos a mais uma. Que argumento o lenhador usou para não ser devorado? Que ele tinha uma carne dura e sem graça? Que ela era ingrata e que seria necessário um juiz para tomar a decisão final? Que não tinha nada a ver com a armadilha?
ou que a família dele iria sofrer muito caso ele nunca mais voltasse para sua casa. E aí, pensa um pouquinho. Opa, pensou, né? Vamos lá. A opção correta seria a opção B, né? Que ela era ingrata e que seria necessário um juiz para tomar a decisão final. Vamos a mais uma pergunta. Assinale a frase que demonstra a esperteza do Tatu para convencer a onça a voltar para a armadilha. O Tatu não deu muita atenção à onça e ao lenhador e foi logo chegando a uma conclusão. O Tatu havia combinado com o lenhador que trapassaria a onça. O Tatu ouviu apenas o lenhador, mas já sabia que a onça era traiçoeira. Ou o Tatu ouviu com atenção a onça e o lenhador e falou com seriedade que a onça deveria voltar para o lugar onde ela estava. Muito bem, é a última questão, né? O Tatu ouviu com atenção tanto a onça quanto o lenhador e depois disse que a onça deveria voltar para o lugar onde ela estava. Mais uma pergunta, vamos lá. Qual o desfecho da história? A onça cai na esperteza do Tatu e volta novamente para a armadilha, tornando-se novamente uma prisioneira. A onça finge que voltou para a armadilha para depois comer o Tatu e o lenhador sem que eles pudessem se defender. A onça come o Tatu e o lenhador. O lenhador usou o Tatu como isca para distrair a onça e fugir dela. Qual será a resposta correta? Isso, muito bem. É o que seria a letra A, né? A onça cai na esperteza do Tatu e volta novamente para a armadilha, tornando-se novamente uma prisioneira. Vamos a mais uma pergunta. Releia o texto. A onça distraída caiu no logro. Marque a alternativa que indica o significado da palavra logro. Logro quer dizer lugar cheio de folhas verdes, também conhecido como moita. Logro quer dizer habilidade para não se deixar enganar. Logro significa artifício ou manobra com que se engana ou ilude alguém. O logro quer dizer algo que deve ser feito ou realizado com pressa, imediatamente. Qual será a resposta correta? Pensa aí, muito bem. Logro é um artifício ou é uma manobra para enganar ou iludir alguém, né? Lograr, mentir, enganar. Vamos para a última pergunta do quadro. Releia este trecho. Se ele a soltasse, ela lhe seria eternamente agradecida, eternamente reconhecida, eternamente sua devedora. E tanto falou que acabou convencendo o homem. Qual é a palavra que se repete? Ora, essa é muito fácil, né? É a palavra eternamente. Vamos lá. E qual é o significado dessa palavra? Aí fica um pouquinho mais difícil, mas nem tão difícil assim não, né? Eternamente significa para sempre, por toda a vida. Bom, mas qual foi a intenção do autor ao repetir essa palavra? Agora complicou um pouquinho mais, né? Pensa aí. Isso mesmo. O autor usa essa palavra 3 vezes com a intenção de mostrar que a onça falou muito e insistiu bastante até convencer o lenhador de que não devoraria. Tá ok, galera? Bom, galerinha, esse foi o primeiro momento da nossa aula. Eu espero que estejam gostando até aqui, tá bom? Mas agora a gente vai passar para um outro assunto, que é a gramática, beleza? Na aula passada, nós falamos sobre fonemas e letras. Nessa aula, falaremos sobre encontros vocálicos e formação de palavras por composição, tá bom? O assunto encontros vocálicos está muito mais relacionado à galerinha do 4º ano, mas isso não impede que a galera do 5º ano também participe e assista essa aula, beleza? Bom, e se vocês ainda não lembram ou esqueceram ou ainda não conhecem de fato o que é um encontro vocálico, interaja aqui comigo na telinha para você ouvir a explicação. Vamos lá. Leiam comigo este pequeno texto. Você sabe muita coisa. Borboleta sabe mais. Andar de perna para cima, você nunca foi capaz. Bom, para quem não sabe, esse pequeno texto chama-se de trova popular. Bom, o que é trova? Trova é a composição poética de 4 versos, também conhecida como quadrinha, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, vamos identificar no texto a palavra que tem 2 vogais juntas? Vamos lá, bem rapidamente. No primeiro verso, a gente pode encontrar a palavra muita e a palavra coisa. No segundo verso, nós podemos encontrar a palavra mais. No terceiro verso não tem nenhuma, na verdade. E no quarto, nós temos a palavra foi. Beleza? Então, como vocês puderam perceber, essas palavras apresentam encontros de 2 vogais juntas e quando isso acontece, nós chamamos de encontro vocálico. Para entender melhor, vem aqui comigo.
Preste atenção. Os encontros vocálicos são agrupamentos de fonemas. Falamos na aula passada, que são os sons, né? Então são agrupamentos de fonemas formados por vogais e semivogais em uma mesma sílaba ou sílabas diferentes, tá bom? Agrupamentos são encontro, união, juntar alguma coisa, beleza? Mas vamos adiante. Veja como essas palavras estão divididas aqui, ó. Moita, Uruguai, ruído, leite, iguais e cadeado. Perceberam? Vamos lá, analisem comigo agora. As palavras que apresentam duas vogais juntas na mesma sílaba. Se vocês observarem, nós temos na primeira palavra lá, olha, moita, não é verdade? E também temos a palavra leite. Essas palavras são ditongo, são chamadas de ditongo, que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Agora vamos procurar as palavras que apresentam três vogais juntas na mesma sílaba. Três vogais agora. Vamos lá. Uruguai, tá bom? E iguais. Como vocês podem observar, elas estão na tabela do tritongo. O que é tritongo? É o encontro de três vogais na mesma sílaba. Beleza? Agora procure as palavras que apresentam duas vogais que ficam em sílabas diferentes. Vamos ver? Ruído, cadeado, que é o cadeado, não é bom? Percebam que elas são um hiato. O que é um hiato? É o encontro de duas vogais que ficam em sílabas diferentes. Bom, vocês devem ter notado que é relativamente fácil identificar os encontros vocálicos numa palavra, né? Basta encontrar duas ou três vogais juntas na mesma palavra e aí você identificou um encontro vocálico. Mas é preciso também saber dividir essa palavra para que a gente possa classificar corretamente esse encontro vocálico. E para a gente aprender bem mais isso daí, bora exercitar um pouquinho. Me acompanhem aqui. Mas vamos reler este trecho do conto A Esperteza do Tatu e prestar atenção nas palavras que estão destacadas. Mas vamos lá. Mas o lenhador argumentou. Naquele caso, quem tinha razão era ele, a ingrata era ela, e, já que não chegavam a um acordo, teriam que chamar um juiz para decidir a contenda. A onça concordou. O primeiro a passar ali foi um tatu, logo chamado para intervir na questão e julgar as partes contrárias. O tatu ouviu os argumentos dos dois e depois decidiu. Então, gente, vamos fazer a divisão silábica das palavras destacadas no texto. Eu sei que o tempo aqui é bem curtinho, mas vocês vão prestar bastante atenção agora. E daqui a pouco, vocês podem no YouTube, vocês podem dar uma pausa e copiar as palavras e fazer os exercícios sozinhos, tá bom? Vamos lá. As palavras são essas: argumentou, razão, juiz, primeiro, questão, contrárias, ouviu, dois, depois, decidiu, tá bom? Agora a gente tem que descobrir quais dessas palavras são os ditongos. Lembrando que ditongo é quando na separação silábica eu tenho duas vogais na mesma sílaba, tá bom? Bora observar aqui. 1, 2, 3, valendo! Olha lá, argumentou, na última sílaba eu tenho encontro vocálico. Razão, na última sílaba também tem um encontro vocálico. Primeiro, na penúltima sílaba temos o encontro vocálico. Continuando. Contrárias, na última sílaba, o encontro vocálico. Ouviu, nas duas sílabas nós temos dois encontros vocálicos, não é isso? Dois, o encontro vocálico. Depois, na última sílaba, um outro encontro vocálico. E por fim, decidiu, tá certo? Agora a gente vai procurar, nessas mesmas palavras, qual delas é um hiato, ou seja, quando eu tenho um encontro vocálico, mas na separação silábica, as vogais ficam em sílabas diferentes. Sobrou só uma palavra, né? Que é a palavra juiz. Podem observar aí, ó, que a vogal U ficou numa sílaba e a vogal I ficou na outra sílaba. Bom, agora eu quero falar diretamente com a galerinha do 5º ano. Como eu falei lá na frente, lá no início da aula, falaremos para vocês hoje sobre formação de palavras por composição. Se você não está lembrado, que você ainda não estudou, preste atenção aqui na explicação. Vamos lá.
Então vamos lá, leiam o texto junto comigo. O Tangram é um excelente quebra-cabeça. Sua origem é muito antiga. Segundo a lenda, um imperador chinês quebrou um espelho e, ao tentar remontá-lo, percebeu que as peças permitiam formar várias figuras. O Tangram é constituído de 7 peças e tem 2 regras para montar as figuras: usar todas as peças e não sobrepô-las. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos encontrar no texto e escrever uma palavra que é formada por um verbo unido a um substantivo por hífen, ou seja, é uma palavra que tem 2 palavras juntas e unidas por um hífen, que é um traço. Vamos lá, tempo para vocês. Opa, um tempo muito bom para vocês descobrirem a palavra, né? Claro que vocês são inteligentes e já descobriram que essa palavra é a palavra quebra-cabeça. Estão lá, o verbo e o substantivo unidos por um hífen, tá bom? E quebra, vamos analisar a palavra quebra. Quebra é um verbo, como eu acabei de falar, o verbo quebrar, tá bom? E cabeça é o substantivo, como nós todos sabemos, é o nome de uma parte do corpo. Beleza? Quando a gente juntou essas 2 palavras, tá bom? 2 palavras formando uma nova palavra, dando nome a uma outra coisa, que nesse caso é quebra-cabeça, eu tenho aquilo que eu chamo de substantivo. E por ter 2 ou mais palavras juntos, ele é um substantivo composto, tá bom? Vamos adiante aqui. Agora complete a frase a seguir com uma das opções do quadro. Na palavra quebra-cabeça, o verbo e o substantivo se uniram e formaram um verbo, se formarem em um adjetivo, se formarem em um substantivo composto ou se formarem em um substantivo simples. Bom, muito fácil, eu acabei de falar isso para vocês, né? Quando 2 palavras se juntam para poder formar uma nova palavra, eu tenho ali um substantivo composto. Bom, agora que vocês já aprenderam ou já lembraram, vamos exercitar um pouquinho? Me acompanhem aqui. Escreva 4 substantivos compostos unidos por hífen com as palavras que estão no quadro abaixo, tá bom? As palavras são feira, flor, guarda, perfeito, couve, chuva, amor, cesta. Vamos à primeira indicação. Essa primeira palavra tem que ter um substantivo mais outro substantivo. Eu vou dar uma dica para vocês. É uma hortaliça. Tempinho? Muito bem. Couve e flor, né? Couve é um substantivo e flor é um outro substantivo. E aí deu origem a uma nova palavra. Vamos à letra B. Agora eu quero um numeral mais um substantivo, tá bom? Um tempinho para vocês. Pensou? Ótimo! Lembrando que o numeral é a classe de palavras em que a palavra dá um significado, uma conotação de quantidade ou de posição, tá certo? Então, qual é a palavra aí que é um numeral e que dá essa noção de quantidade ou de posição? Muito bem, é a palavra cesta. Isso mesmo. Junto com o substantivo, a gente forma a palavra sexta-feira. Olha lá. Tá certo, gente? Vamos para a letra C. Agora eu quero um substantivo mais um adjetivo. De acordo com o que a gente estudou sobre classe de palavras, eu quero um substantivo mais um adjetivo. E eu vou dar uma dica para vocês, tem a ver com sentimento. Aí ficou muito fácil, né? Amor, perfeito. Amor, substantivo, perfeito é um adjetivo. E a última, eu quero um verbo mais um substantivo. Ficou fácil porque sobraram apenas 2 palavras. A palavra guarda e a palavra chuva. Verbo guardar mais o substantivo chuva. Seguindo adiante aqui, ó. Agora vocês vão observar as imagens e depois escrever 3 substantivos compostos com as palavras do quadro. As palavras são dourado, leão, cachorro, mico, azul, quente e arara. Bom, embaixo de cada imagem nós temos as indicações daquilo que se quer, tá bom? Na primeira imagem eu quero um substantivo mais um adjetivo. Aí fica um pouco fácil, né? Porque a gente olha para a imagem e vê um pássaro. Não temos a palavra pássaro, mas temos a palavra arara. Bom, e qual é a qualidade? Então esse é o nome, né? Então qual é a qualidade dessa arara? Azul, né? É a cor dela. Então nós temos uma arara azul. A segunda imagem, a gente conhece essa palavra ou essa imagem por hot dog. Na tradução para o português, hot dog tem um significado muito comum para a gente, tá bom? Que começa com um substantivo mais um adjetivo. Hot dog é um cachorro
quente. Vocês conhecem muito bem, não é? E por fim sobrou pra gente um macaquinho ali. E as palavras dourado, leão e mico. Elas seguem a seguinte sequência: substantivo mais adjetivo. Adjetivo que nós temos lá em cima é dourado, então ele vai ficar por último, tá bom? Aí sobrou leão e mico. E aí vocês conhecem muito bem que esse macaquinho aí é o mico, leão, dourado. Bom, galerinha, a nossa aula está chegando ao fim, mas antes de terminar eu quero mostrar para vocês e para seus professores as referências que nortearam os estudos, que nortearam a construção da aula de hoje, beleza? Bom, foram feitas várias pesquisas em sites como o Brasil Escola, o Educa Mais Brasil e o Saber Mais, mas eu queria destacar para vocês aqui os livros do 4º e 5º ano, que são da editora Buriti Mais Português. São esses livros aqui. As atividades todas foram retiradas desses livros. Então, se você tiver esse livro em sua casa, tente refazer todas essas atividades que passei na aula de hoje para que você possa consolidar a sua aprendizagem. Beleza? Então é isso, garotada. Eu espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.